boa tarde Brasil, boa noite Montreal, ou melhor, boa noite Brasil, boa tarde Montreal. Hoje agora às 18 horas aqui em Montreal, nós estamos uma hora de diferença aí do nosso Brasilzão. Hoje é o nosso dia de bate-papo, né? Então eu e a Lina estamos aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o plano de vocês, rumo ao Canadá. Então esse é um dia, é um espaço que a gente separa para conversar com vocês de forma aberta aqui, sem nenhum tema muito prévio, né? A gente deixa aqui como um momento de, como é que a gente pode dizer, de troca, né, com vocês. Então, assim, a gente pede, ou deixa aberto, compartilhem aqui dicas, dúvidas, sugestões, medos, anseios, né, que vocês possuem referente ao plano de vocês, e a gente vai aqui estar podendo conversar, compartilhar com os demais. Então esse é um espaço que a gente gosta de trazer, né, todas as terças-feiras. Este horário é às 18 horas de Montreal, às 19 do Brasil, e é um espaço feito especificamente para esse bate-papo, né? Então, ao invés de ser algo fechado, com um tema específico, a gente vai atuando e trabalhando conforme a necessidade aí, conforme o desejo de vocês, tá? Então, coloquem aqui dúvidas. Sobre o quê? Qualquer coisa. André, eu tô com medo de fazer o meu plano Canadá porque eu tenho medo de não conseguir trabalhar e pagar minhas contas. Pode ser, eu tenho medo de não conseguir me integrar no mercado de trabalho canadense. Ou perguntas mais específicas, quais são as dicas que vocês têm para integração ao mercado de trabalho canadense? Né? Então, é difícil conseguir uma vaga em mestrado, né, na faculdade, é difícil a admissão no college. Quais são as características que nós temos com relação a você poder estudar e trabalhar no Canadá, enfim... Fiquem à vontade, né? É um bate-papo aberto mesmo, tá? Para a gente poder levar para vocês aí um conteúdo, né? Para a gente poder levar para vocês informação. Então, compartilhando nossas próprias as histórias pessoais, mas também um pouquinho de centenas de famílias que nós já ajudamos nesses quase 10 anos de mercado, tá? A Alina disse ali, eu já tô por aqui. Cadê tu? Achei ela aqui. Então eu vou, enquanto eu libero aqui a Lina para ela entrar aqui no nosso bate-papo, eu vou até o nosso tema hoje, que vai ser o que te impede... Hello! Oiê! Tá me vendo bem ou tá com a cabeça cortada? A primeira coisa que eu quero saber. Espera aí que eu tô com o meu tela aberta aqui. Espera aí. O que te impede no seu plano? Deixa eu ver aqui. O que te impede... De tirar o projeto Canadá do papel? Vou botar aqui. Tirar seu plano. Não sei nem se ele Ei, deixa. Patrícia. Gente, já pode entrar no boxinho. Ei, Enéas, meu coach amado. Tá fazendo doutorado em Direito não vem com bolsa. Você pode ser o próximo. Gente, vai mandando as perguntas aqui no boxinho que tem abaixo. Dá para você colocar... enviar suas perguntas, que aí o André a gente consegue ler e ficar mais organizado. Enquanto isso, enquanto o André está terminando de escrever, eu queria só explicar ao pessoal como que a gente pode te ajudar a tirar esse projeto Canadá do papel. Então, nós somos uma empresa de consultoria. Então, você que queira vir através de um programa regular de imigração, seja o processo federal do Canadá ou do Quebec, você que queira fazer curso de idiomas, um programa em um college, a gente representa várias instituições e as melhores, inclusive vai ter o evento agora dia 27. Quer ajuda para integração no mercado de trabalho, seja você que ainda está no Brasil ou já está no Canadá e quer otimizar seu tempo, aumentar suas chances de integração, focando na sua realização profissional, para você trabalhar na sua área, através do coaching profissional, é só escrever aqui em box no perfil da Niue. Quer fazer application para universidades de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, até pós-doutorado, através do coaching acadêmico, a gente pode te ajudar também. Então, para saber sobre isso tudo, mais informações, detalhes, valores, é só escrever inbox aqui no perfil da Niue. A gente tem uma equipe comercial que vai atender vocês. Lembrando que a primeira etapa é marcar consultoria inicial. E a gente está com uma super promoção, que é o combo. Então, você fazendo a consultoria de imigração,
A consultoria inicial comigo sai bem mais barato, $100 de desconto, $150. Ou fazendo a consultoria comigo, você também vai lá, né? Você fazendo os dois, né? Vale muito a pena você fazendo a consultoria comigo e fechar a consultoria de migração, sai bem mais barato, gente, porque o ideal é você fazer a consultoria de migração, que é em relação à pontuação, a sua projeção em relação a você a tirar o seu visto e a residência permanente, e a gente fazer a orientação de estudos e carreira, para ver qual que é o melhor programa de estudos para você, se é colo de universidade, quem do casal que vem estudando, quem que vem trabalhando, e como que vai ser essa integração no mercado de trabalho. A gente tem que fazer perguntas importantes do tipo, é um programa que vai dar continuidade à sua carreira, ou você quer fazer uma mudança de carreira, quer fazer uma reorientação? Aí a gente tem que pensar nisso também. É college que tem mais a ver com você, ou é uma graduação, é um mestrado, é um doutorado? Bolsa, planejamento financeiro. Então, todas essas questões e muitas outras a gente vai definir na consultoria inicial. Então, antes de investir qualquer valor maior, é a consultoria inicial a primeira etapa para você tirar o projeto do papel. Dei meu recado. Maravilha. E então a gente vai começar ajudando vocês a organizar um pouquinho, a organizarem as ideias na cabeça aí. Eu sei que existem muitas matérias, né? Então, tanto a mídia comum como a mídia mais específica, ela faz muita publicidade sobre o Canadá. E a gente vem aqui também e fala, o mercado de trabalho canadense, tá precisando, né? O Canadá, mão de obra qualificada. Então, a gente recebe muita gente que nos procura com uma mensagem um pouco mais assim, eu quero saber como eu faço para trabalhar no Canadá, quero ir trabalhar no Canadá. Então, vamos lá, gente, vamos organizar o pensamento de vocês, né? Vamos trabalhar com qualidade com as informações que nós temos. Então, o primeiro passo não é simplesmente mandar o passaporte e o Canadá vai conceder para vocês um visto de trabalho. Não é assim que funciona. Acho que em lugar nenhum do mundo é assim que funciona. Nem no próprio Brasil funciona dessa forma. E aqui não é diferente, tá? Então, existem programas que vão trazer as pessoas para aqui trabalhar. E aí a gente sempre explica o porquê. Mas por que o Canadá busca o estrangeiro? O canadense não é suficiente para esse, né, mercado de trabalho? Então, não é suficiente por uma série de fatores. A gente precisaria entrar um pouco na área demográfica, na própria política, na questão mais socioeconômica do país. Mas, a título de resultado, isso gera uma demanda de mão de obra que não é capaz de ser reposta ou completa, né, por seus próprios nativos aqui. E aí vem a necessidade de buscar essa mão de obra estrangeira, tá, gente? Então, por isso que o Canadá busca. O Canadá não é bonzinho, não é porque ele ama o imigrante, não. É porque ele precisa. E aí, ao invés de precisar e ficar criando aquele ar mais hostil, ele cria um ar um pouco mais, não, vem que eu preciso de você. Então, esse é o primeiro passo. Então, não adianta achar que vai ligar para a gente e falar assim, eu quero ir para o Canadá, eu tenho passaporte, sou um profissional qualificado, porque eu trabalho muito bem na minha área e vou para o Canadá. Não vai funcionar assim. Tá? Esse é um começo, ter o passaporte é um bom começo, e ter uma experiência específica em uma determinada área também é um bom começo. Mas a gente precisa saber quais são as pessoas que o Canadá, ou quais são as condições que você precisa ter para adquirir essa possibilidade de trabalhar de forma legal no Canadá. Esse é o primeiro passo que a gente precisa, que vocês precisam entender, que a gente precisa organizar na cabeça de vocês. E aí vocês vão entender mais por que a gente trabalha esse lado educação, currículo e assim por diante, né? Então é importante ter essa ideia. E o primeiro caminho, Lina, que eu acho que é o caminho assim que seria o caminho que todo mundo busca de forma geral, já vir trabalhando para cá. Eu quero um trabalho e eu vou para lá já com meu emprego, usando minhas habilidades. Mas, Lina, diga, seguindo a mentalidade aqui, né, para um visto de trabalho, para ser contratado por uma empresa canadense, o que vai ser analisado pelas empresas, né, que vão estar dispostas a buscar esse trabalhador estrangeiro? Diga para a gente o que o candidato tem que pensar para fazer uma autoavaliação, né, da carreira e da vida dele, para que o Canadá vai conseguir esse caminho. Diga aí. Gente, primeira coisa, as áreas que estão em demanda, né, que tem faltado. Então, tudo que é
tecnologia da informação, engenharia, soldador, técnicos em mecânica, elétrica, operador de máquina, motorista. Tem uma lista bem vasta, gente, de profissões. Então, para saber, primeira coisa, marcar a consultoria inicial para a gente entender qual que é o seu perfil, porque às vezes até dependendo, se você é um perfil que é muito especialista em algo, às vezes não tem uma super demanda, mas você tem bastante experiência, dá para vir. Então, é caso a caso. Tem chefe de cozinha, né, que a gente já viu também. Então, o setor manufatureiro está precisando de muitos profissionais, professores de francês, professores de ensino fundamental e médio, professores em geral, na verdade, inclusive para os colleges também. Então, tem várias áreas que é possível você já vir com o trabalho. Enfermagem também é possível. Diga, André. Um adendo. Inclusive, isso que a Alina falou é perfeito. Existem as profissões em demanda, mas existem as profissões que elas não foram consideradas como falta de mão de obra, mas se você é tão bom no que você faz, é possível você conseguir. possível. Eu vou dar um exemplo de uma área que ninguém imaginaria que que entrou agora para a gente a demanda. Tem um estúdio de tatuagem. Ele tem 6 unidades aqui no Canadá inteiro, não é só em Montreal, ele tem uma em Montreal, uma em Ontário, ele tem espalhado, e ele se interessou por uma profissional no Brasil e a gente vai começar o processo deles agora, né, para fazer o processo. Bacana, não é tão simples, né, quanto as áreas que estão em demanda, mas é possível. Então é importante saber, se você é bom no que você faz, é possível, não vai se restringir às áreas em demanda. Que é como quando a área está em demanda, eles abrem um pouquinho mais eles relaxam um pouco mais nos critérios, porque está em falta. Então, às vezes, algum critério ou outro, como o idioma, talvez, você consiga usar com um nível menor. Quando a tua área não está em demanda, né, altíssima ali, tá aquele negócio de que está em muita falta, você precisa ser bom, literalmente, falar, ó, eu tenho todos os requisitos que você procura, tá, gente? Então, fazendo só um adendo, nas mais variadas áreas, desde professor de escola até gastronomia, hotelaria, turismo na área de moda. O que vier, tem. Não é só tecnologia, não, como o povo acha. É só tecnologia. Mas tem que ter, por isso que a gente tem que avaliar o seu nível do idioma, porque você já tem que estar com o nível que você vai conseguir fazer uma entrevista, né, desembolar bem, e ver o seu currículo, para a gente ver a factibilidade, né, a tangibilidade, se é possível realmente você já vir com o trabalho. Se a gente concluir que não é possível vir com o trabalho, a gente vai ver o caminho dos estudos, né, um programa em college ou na universidade que esteja alinhado com o seu perfil, metas de carreira, que vai te levar até onde você quer. Mas voltando aqui ao mercado de trabalho, o que as empresas buscam, gente? Profissionais que vão chegar e vão resolver. Primeira coisa, isso não quer dizer que você tem que ter anos de experiência. Tem áreas que 1 ano, 2 anos, eu vi para técnico em enfermagem com 1 ano de experiência, né? Experiência para o seu nível. Você é um jovem profissional, então para você como jovem profissional, você tem uma experiência boa para a sua idade, para o seu nível, para entrar no nível mais júnior, né? Entry level. Então tá tudo certo, o Canadá te quer também, porque o Canadá precisa de profissionais em todos os níveis da pirâmide, inclusive a base da pirâmide, onde tem mais oportunidade. Tem mais oportunidade. É onde tem mais. Então, se você está disposto, às vezes até, eu digo, não, um passinho para trás, mas é aquele passinho para te dar a base, para te dar o salto lá na frente. Então, é normal também vir para cá, pegar uma posição que vai estar no nível hierárquico inferior do que você estava no Brasil. Inclusive, é saudável para você poder entender o modelo mental, se adaptar, entender o modelo organizacional, né? O ter um nível de responsabilidade que você aguenta a pressão, para depois ali dentro você ir crescendo, gente. Porque aqui a gente planta, a gente colhe. Aqui espaço para crescer é o que não falta. Tanto que eu até queria fazer um parênteses, um comentário. Primeiro, eu quero saber se vocês estão inscritos lá no blog da Mil e na newsletter, gente, porque tá bombando, é muito conteúdo pertinente que eu fico encantada, com o tanto que o trabalho excelente que a equipe da Nil está fazendo, o Marco. E a gente postou um artigo sobre as empresas norte-americanas que estão expandindo seus negócios para o Canadá em busca de talentos. Pra vocês verem, o Canadá é tão celeiro de talentos porque os Estados Unidos entendeu que o Canadá faz um excelente trabalho em termos de atração de talentos qualificados. Então, e por quê? Por que é tão interessante vir para o Canadá? Por que tantas empresas têm investido no Canadá e aberto filiais aqui? Escolhido o Canadá. Empresas do mundo inteiro. Porque o Canadá tem feito um excelente trabalho em termos de atração de talentos, inclusive através dos estudantes. Os estudantes são considerados talentos também.
né? Então, e aqui todo mundo fala vários idiomas, né? Você vindo para cá, o seu português vale ouro, porque hoje o mercado de trabalho é global. Então, por isso que interessa, porque aqui a mão de obra ela é muito diversificada. E as pessoas falam vários idiomas. Isso vale ouro, gente. Nos Estados Unidos isso não é tão comum, igual no Canadá. Então, e também porque o Canadá oferece uma estrutura que faz com que os melhores profissionais, né, do mundo inteiro estão querendo vir para o Canadá, que é o que a gente chama do Country User Experience, né? Em vez de falar a experiência do usuário em relação ao site, esse termo UX, a gente está agora, a onda é falar UX do país, a sua experiência como usuário do país. Então, o Canadá hoje é um dos países, ou talvez o mais, que está atraindo os melhores talentos, porque o Canadá tem muito para oferecer. Diferente de outros, tem segurança, tem estrutura, tem educação, tem uma economia e uma política estáveis, né? Um custo de vida bem razoável, né? Se comparado com outros lugares, inclusive até mais baixo do que o Brasil muitas vezes. Então, isso faz com que o Canadá tenha atraído excelentes profissionais. O que? Atrai empresas, tá? Então, só está crescendo isso, gente. Só vai aumentar cada vez mais. Eu acho que as previsões que a gente tem visto em termos de atração de talentos, ainda vão aumentar mais, André, por tudo que está acontecendo com o observado. E nesse estudo que a gente publica aí no nosso blog, ele fala que foram entrevistados em torno de 500 pessoas e 57% desses recrutadores foram pessoas na área de recrutamento, na área de recursos humanos. Eles disseram que tem um aumento grande, né, agora com a troca do governo lá e a questão da economia, com relação ao aumento do visto de trabalho americano, mas que tem aumentado aí que 57% ou pensam ou já iniciaram o processo de abertura das suas filiais em terras canadenses, justamente para aproveitar dessa diversidade que o Canadá possui e da facilidade, entre aspas, né, mas dos mais de 100 programas de imigração que facilitam com que essa mão de obra chegue até o país, diferentemente dos Estados Unidos. Então, justamente é um cenário, é um ecossistema que ele é feito e ele gira em torno, né, da imigração. E a gente não está dizendo aqui que é uma imigração ou é um sistema perfeito, a gente está dizendo que é um sistema que ele é bem avançado comparado aos demais, né, aos demais países. Então, é um sistema que ele tem um incentivo grande de vocês virem para cá de forma temporária e depois virarem residentes. Isso tem também como um grande atrativo. Muita gente nos procura da Austrália, do próprio Estados Unidos, da Europa. Europa menos, mas a maioria das pessoas procuram muito da Austrália e dos Estados Unidos. E sempre eu pergunto, mas você está na Austrália, por que você quer vir passar frio aqui? Né? Porque além de ter um bom país, você ainda está num lugar que faz calor e o pessoal geralmente remete o frio como algo ruim, como se fosse impossível de aqui se viver. E aí o pessoal fala, André, o problema daqui é que a gente não tem como ficar. Então é um projeto que ele é temporário, apesar de levar às vezes 5, 6, 7 anos, a gente consegue, mas é muito difícil conseguir essa mudança para a permanência, né? E o Canadá, a gente tem pesquisado que isso é o que mais nos dá. Então, assim, essas são as vantagens que o país acaba criando na busca de recrutar e reter esses talentos, né? Então, é disso que a gente está falando. Então, um primeiro caminho, seguindo a organização das informações aí que a gente traz para vocês, você que quer vir para cá, existe sim um espaço para você com a tua profissão. Então, quanto melhor você for naquilo que você faz, quanto mais especialista também, e quanto melhor você falar o idioma. Porque imagina que você é o cara, ou a mina, ou a pessoa, né? Você é aquele, fala, essa vaga é minha, eu vou detonar. Mas se você não conseguir sentar na frente do empregador e falar que você é a pessoa, você vai acabar perdendo essa oportunidade. Não tem como ele te dar a vaga, sendo que você não consegue se expressar. Então não tem jeito. Se você pensa em vir para o Canadá, salvo algumas grandes exceções, você tem que ter o idioma, né? Ainda mais no momento onde o país ele tem uma concorrência muito grande. Quando eu vim sem os 2 idiomas, mas na época a região que eu vim não tinha tanta procura, não era tão divulgada. E aí eu consegui, por um processo específico, passei por ele. Mas hoje, atualmente, cara, a procura do Canadá é tão grande que não ter o idioma é quase impossível. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você conseguir chegar até aqui.
André, eu faço de tudo, eu quero chegar até aí, depois eu me viro. Cara, não tem. Hoje é muito complicado, né? Pelo menos um nível intermediário você precisa ter para que você possa dar o start no teu processo. E eu não estou nem dizendo chegar aqui com uma qualidade, estou dizendo chegar aqui, tá? Chegar aqui com qualidade não tem como não passar por um bom idioma, porque e aí eu falo do inglês ou do francês ou até dos dois, dependendo do seu projeto. E mesmo a médio e longo prazo, se você está pensando em ir para o lado mais anglófono, o francês tem feito cada vez mais a diferença. Dizem que o francês hoje é a bola da vez da imigração, porque ele vale mais pontos, ele vale programas que não têm cotas, ele vale várias coisas, né? Empresas que recrutam os francófonos fora do Quebec têm incentivo do governo. Então, o francês é realmente a menina da vez no quesito imigração, tá, gente? Então, primeiro passo para vocês, o primeiro caminho, você pode fazer a aplicação, né, para vir com o seu trabalho, porém, para isso, você precisa que uma empresa canadense te busque. E aí a gente começa, né, a te dar um norte para a tua vida, tá? Então, assim, quer vir para o Canadá com visto de trabalho? Maravilha. Para isso, você precisa estar pronto, botar uma capinha, né, se vestir como um candidato internacional, que é você vai colocar o seu currículo, o seu LinkedIn, você vai, né, se repaginar para se mostrar para esse empregador canadense para que ele possa te fazer a contratação. Por quê? O governo protege o mercado interno. Ele tem uma política onde ele vai fazer o seguinte: eu só deixo você, empresa canadense, buscar o estrangeiro depois que você me disser que você procurou internamente um canadense e você não encontrou. Isso é para evitar que exista uma exploração da mão de obra, né? Eu vou contratar o brasileiro porque ele aceita vir no Canadá ganhando menos do mínimo, e aí eu, empresa, pago menos, né? E vou, né, trazer o cara, porque o cara quer estar no Canadá de qualquer jeito, aí eu vou lá e trago esse brasileiro e faço aquela exploração. Isso acontecia no passado, tá, gente? Não é porque é o Canadá que aconteceu, e aí eles criaram um procedimento para aqueles que já estão pesquisando há mais tempo, tem um termo técnico para isso chamado LMIA, de Label Market Impact Assessment, que seria o quê? A proteção do mercado de trabalho canadense, tanto para o canadense, para ele não ficar sem emprego, quanto para o estrangeiro. Porque eu, quando empresa canadense, faço isso, eu tenho que provar assim, ó, eu, governo, prometo que vou pagar para o André, lá para a Lina, aquilo que eu pagaria para um canadense quando eu for trazer ele como internacional. Então, é uma proteção para você também. Você vai ganhar referente à tua experiência e à tua qualificação. Para isso, você precisa do quê, Lina? Então, eu quero seguir desse jeito. Então, como é que eu faço para me repaginar e estar próximo ao que o canadense, né, ao que a empresa canadense estaria disposta a aceitar? Como é que funcionaria esse processo aí, Lina? O que o nosso cliente, o que o nosso público pode fazer para dar esse pontapé nesse caminho? Tá, gente, através do coaching profissional, esse é o nosso serviço, que eu, pessoalmente, vou ajudar você em cada etapa. Primeira coisa, entender o seu perfil, definir quais são as posições, as vagas que te interessam, para a gente fazer esse monitoramento. A gente vai fazer o currículo no modelo canadense, seja em inglês ou francês, ou até nos dois, que eu vou até contar um case para vocês aqui agora. A carta de motivação e a estratégia para definir quem são as pessoas-chave no LinkedIn para você mandar uma mensagem, porque você vai aplicar lá pelo site, mas não adianta só ficar mandando currículo pela internet, gente. Ainda mais se você ainda estiver no Brasil. É muito importante fazer um trabalho de pesquisa para ver quem que é a pessoa-chave, para você mandar uma mensagem de primeiro contato, que é uma mensagem que tem que ser sempre personalizada, e se apresentando e solicitando o que a gente chama de information session, que é uma sessão de formação para discutir uma possível colaboração. E nesse sentido, sexta-feira eu tenho uma cliente nossa, a Verena, que está fazendo o processo de coaching profissional, designer 3D. Ela até, inclusive, começou fazendo coaching acadêmico, mas depois ela mudou, falou que já vamos transformar em coaching profissional, eu quero tentar. Ela decidiu que o esposo vai vir fazer o college aqui pela gente, e
E ela falou assim, "Bom, eu quero agora eu quero fazer o coaching profissional para tentar uma vaga estando no Brasil. E é o que a gente está fazendo. Sexta-feira, a gente terminou na semana passada o currículo, os documentos necessários. Na sexta-feira, a gente pesquisou quem que era a pessoa responsável da empresa que a gente tinha visto a vaga, a gente escreveu a carta de apresentação. Na sexta-feira, a gente, de manhã. Aí eu escrevi a mensagem perfeita, ela mandou. Hoje o cara respondeu já perguntando, agradecendo pelo interesse, estou com a mensagem aqui na minha frente. Aí ele falou assim, realmente, indeed, I'm looking for someone to join the 3D team na empresa. Então, realmente eu estou procurando alguém para contactar, né? Falou, ela falou assim, quando você disse que você está participando do processo seletivo, você pode me falar mais, o que você fez exatamente, com quem você conversou? Ele falou assim, eu acho que o seu perfil é muito interessante para as nossas necessidades, porque a gente escreveu a mensagem de forma bem cirúrgica. Baseado no que foi publicado, né? Exatamente, fazendo matchmaking entre o que ela tinha. O cara lá tá pedindo laranja, maçã e banana, então vamos ver no currículo onde que tem laranja, maçã e banana para a gente oferecer. Se você está oferecendo exatamente o que a pessoa precisa, está sendo um portador de boas novas, você não está incomodando. E lógico, mandar uma mensagem, gente, objetiva, curta, e você vai pedir um call, uma ligação de 10, 15 minutos, que é para discutir uma possível colaboração. Você não está pedindo emprego, você não está pedindo favor, você está pedindo 15 minutos de atenção, até porque você também quer ver se a empresa está alinhada com você, porque você não vai sair do Brasil se não for uma oportunidade alinhada, né? Então, aí ela me ligou, linda, ele me respondeu o que eu respondo. Aí na hora, eu já escrevi a mensagenzinha com ela, bonitinha, ela já mandou, aí o cara já respondeu, imediatamente. Aí ela mandou a resposta, que ele falando... Aí ele perguntando mais informações para ela e falando, não, de fato, você tem que fazer o processo regular. Falou, mas eu quero te ajudar. Ele falou, com quem você conversou com mais alguém na equipe? Me dá mais informações para eu poder te dar mais informações para eu poder te ajudar, entendeu? Então já respondeu. E aí agora ela já está em contato com ele. Vamos ver, estou esperando notícias. Então, gente, a real está acontecendo agora. Entendeu, gente? Então, é justamente essa organização que a gente quer trazer para a cabecinha de vocês. Porque eu vejo que tem muita gente que fica desesperado, querendo vir para cá, e não tem problema nenhum nisso. Mas esse desespero, às vezes, acaba atirando para tudo quanto é lado e acaba fazendo com que você não alcance o teu objetivo. E o nosso objetivo é te ajudar a alcançar esse objetivo de ter essa experiência internacional. Seja para vir e voltar e ter uma bagagem internacional, seja para vir e ficar e construir sua vida no novo país, tá? Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Então, existe uma estratégia, existe toda uma... fazer igual todo mundo não vai levar a gente... vai ser um ou outro que vai ser sortudo de conseguir. Então, tem que fazer diferente. Então, o que a gente está trazendo para você, justamente, é uma abordagem personalizada baseado no que você tem de melhor. Então, sabe quando eu falei, eu sou bom no que eu faço, então deixa eu pegar o que você tem de bom, porque você tem a parte ruim também. Então, vamos deixar essa parte ruim guardadinha para que você possa desenvolver em você e você possa crescer e aprender. E vamos pegar essa parte que já está ali boa, que está, né, vibrando, que está ali pulsando, e vamos mostrar para esse mercado canadense que tanto precisa de mão de obra nesse sentido. Então, é justamente essa estratégia, né, esse pontapé que a gente está querendo mostrar para vocês. Então, é aplicar as vagas de trabalho. Como? Você pode ir no site e mandar o seu currículo, como você faz no Brasil, ou você pode, de uma forma um pouco mais inteligente, mais estratégica, né, fazer um trabalho mais personalizado, focado naquilo que você tem de melhor, e a gente pode te ajudar. A Lina já apresentou, montando o seu LinkedIn, seu currículo, te preparando para a entrevista, te ensinando essa técnica, te ensinando essa estratégia de como abordar as empresas. A Verena aplicou para essa empresa específica, mas outras também. Ela não vai aplicar 50, porque ela não vai precisar. Ela vai aplicar estrategicamente a um número mais limitado, mas de forma mais assertiva, tá? Então, esse é um caminho que vocês têm. Qual é o benefício de já vir com visto de trabalho? Você vai vir com a contratação, imaginemos que a Verena vai conseguir essa vaga de emprego, ela conseguiu, ela vem para cá. Se ela for casada,
ela tem direito a trazer esse cônjuge. O que seria o casamento? Ou casamento no papel, ou seria uma união estável de no mínimo 12 meses. Então, os dois viriam com visto de trabalho. Um fechado com a empresa, que esse é o aplicante principal, e o que acompanha um visto de trabalho aberto, que permitiria também de construir essa experiência canadense aqui quando chegar. Só que não tem uma ligação direta com uma empresa específica. Vai chegar, vai preparar o currículo e vai começar a procurar emprego igual ela fez do Brasil, mas estando aqui. Né? Ou já pode começar do Brasil a preparação também, tá, gente? E o raciocínio, só para o raciocínio da Verena foi super pertinente, porque o esposo dela vem fazer o college. Mas ela falou, Lina, eu vou para o mercado de trabalho de toda forma. Então, eu quero fazer o coaching profissional agora, ainda estando no Brasil, para adiantar o processo, em vez de esperar eu chegar. Porque eu sei que eu posso já conseguir do Brasil. Então, eu já vou fazer logo, porque se eu não conseguir, quando eu chegar em Montreal com o meu visto de trabalho aberto, já vou estar pronta para me inserir no mercado de trabalho e pelo menos já vou ter feito vários contatos e aberto várias portas. Então o raciocínio é esse, gente, né? Tem que tentar, gente. Se não tentar, não vai saber. O único jeito é tentando. Não adianta ser o melhor profissional do mundo se o mundo não souber que você é o melhor profissional, né? Tem que bater nas portas para abrir essas portas. Perfeito. E eu te ensino a como ter a chave. Eu tenho a chave, a gente tem a chave. Então eu vou te dar a chave para você abrir essas portas. Show. Então você vem trabalhando, teu marido, teu cônjuge, ele vem com esse visto de trabalho aberto. Então casou ou união estável de no mínimo 12 meses. União estável é morar junto 12 meses, tá, gente? Precisa provar para ter direito. Tenho filhos na idade escolar, escola pública gratuita canadense, continua a vida deles normalmente, tá? Então esse é um benefício, ou são as características de quem vem com visto de trabalho. Então, esse é a primeira opção de visto de trabalho que você pode ter. Encontrar uma empresa canadense que te banque. Como faz um trabalho específico para se mostrar para essa empresa e conseguir alcançar essa sua contratação, tá? E aí eu aproveito que coach profissional, gente. Só escrever aqui inbox no perfil da Newway para saber mais informações. Eu preciso de pelo menos 6 horas com você, que é o pacote de 6 horas. Se você quiser fazer a hora avulsa, pode também. Mas para a gente trabalhar tudo, de forma todos os aspectos, né, que eu preciso de você, então pelo menos 6 horas é o mínimo que a gente pede, tá? Aí... E é um investimento, só desculpa, André, te interromper, é um investimento de $720 canadenses. Cada mês que você deixa de trabalhar, se for um salário mínimo, pior do cenário, você está deixando de ganhar $1.600 por mês. O pior do cenário. Você faz um investimento de 720 para otimizar seu tempo e começar a entrar dinheiro na conta quanto mais rápido. Então, a relação custo-benefício é maravilhosa, tá, gente? Isso. Aí eu vou aproveitar o gancho da Michelle, eu vou voltar, porque eu vi que muita gente colocou comentário, ali pergunta também, a gente vai voltar agora para fazer antes de continuar a nossa linha de raciocínio, mas só porque como o tema, o que a Michelle colocou é bem pertinente ao que a gente está falando agora, a gente não vai perder. Mesmo tendo um bom currículo, muitos dizem que é quase impossível conseguir uma job offer estando no Brasil. É isso mesmo? Michelle, muitos dizem muitas coisas. Então, não é impossível, nem quase impossível. É possível. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Por quê? Advogado. Vou dar um exemplo. E também não estou querendo dizer excluir de cara os advogados. Mas vamos pensar. Advogado, que mais que a gente pode pensar? Outras áreas, médico, tem algumas áreas que, por exemplo, engenharia civil, arquiteto, você talvez não consiga como arquiteto, mas como técnico você consegue. Então, eu não posso nem dizer que você não conseguiria, mas o médico, dentista, para atuar na profissão mesmo, como médico, como dentista, como advogado, isso você não consegue, porque existe uma ordem profissional por trás e ela ela trava um pouco a contratação do estrangeiro, porque, imagina, eu sou uma empresa de direito, vou contratar alguém do Brasil que não conhece nem um pouco a legislação canadense, nem de técnico ele consegue. Então, vão ser áreas que vão ser quase impossíveis. Aí eu estou de acordo com muita gente aí que fala. Agora, quando você parte para áreas... Eu não estou falando, a gente está fazendo tatuador, a gente já fez engenheiro de pesca, professor de jiu-jitsu, você pode dizer, o que mais que a gente já fez? Professor de creche, eu estou pegando chefe de cozinha, soldador, cara que mexe em máquina, CNC, né, que é o torneiro mecânico no Brasil. Então tem das mais variadas áreas que a gente pensa, é só TI que vai. Não, gente, tem, e não é que é impossível. O que acontece tem que ser muito específico ali, você tem que ser bom no que você faz e a área em demanda. Então, são duas componentes.
eu ser bom no que eu faço versus ser uma área que o Canadá está contratando. Então, quanto mais em demanda tiver, mais fácil se torna. Quando menos em demanda tiver, melhor eu tenho que ser. Então vai existir essa balança, tá? E aí, seguindo a essa própria. narrativa. Isso, seguindo a própria mensagem que a Michelle coloca, a maioria que faz o coach profissional consegue a job offer estando no Brasil. Michelle, a gente tem um cuidado com relação a isso. A gente não vai deixar você começar o coach profissional sem antes a gente fazer uma avaliação do seu perfil. Por exemplo, André, meu objetivo, você vai sentar na frente da Lina, meu objetivo, Lina, é conseguir a job offer do Brasil. Aí ela vai ver tua área, vai fazer várias perguntas, vai começar a contratar com você, aí ela vira e fala para você, tá, vamos lá ver como é que está o seu idioma. Você fala, eu não falo nenhum dos dois. Qual a chance que você tem de conseguir uma job offer estando no Brasil? Não vou dizer que ela é zero, porque acontece, mas que ela é mínima, aí você vai entrar na estatística que você falou que muitos dizem que é quase impossível. Sem falar o idioma, como é que você vai conseguir mandar um currículo, fazer a abordagem que a Verena fez e pelo menos passar numa entrevista para dizer o quão bom você é? Então a gente faz isso, Michelle, para evitar que você gaste e crie um sonho que não vai existir. A gente não trabalha com isso, a gente vai filtrar e vai dizer, você está pronto. Ou então, olha, você ainda não está pronto. Você precisa desenvolver isso, isso e isso. E aí a gente consegue fazer esse trabalho para conseguir. Então, respondendo sua pergunta, sim, a maioria que faz o coach profissional consegue a job offer. Porque existe um processo antes do próprio coach profissional, que é a preparação e a validação para saber se você está pronto para enfrentar esse desafio, tá? Então, isso a gente acha, sim, o coach profissional, ele é 10, não vou dizer 10, ele é uma parte do trabalho, mas boa parte dele vem antes, que é para realmente avaliar e te trazer a consciência se você realmente tem chances e quais são as suas chances. Ó, no seu perfil aqui, 10% de chance. Quer seguir? Vamos embora. No seu perfil, 80% de chance. Por quê? A gente vai elencar com você todos os itens que embasam essa perspectiva de conseguir o emprego do Brasil. Certo? Posso falar um case rapidinho? Uma cliente nossa que eu atendi alguns dias atrás, formada na área de TI, tinha trabalhado anos, depois ficou mais de 10 anos sem trabalhar com TI, ela resolveu empreender e agora tinha menos de um ano que ela tinha voltado. Então, e eu vi que ela ainda tinha que melhorar o inglês dela. Então, o que eu sugeri? Que ela trabalhasse até o final do ano, e que no final desse ano ela contactasse para ter mais de um ano de experiência de volta no mercado, investir no inglês, e que ela contactasse a gente no segundo semestre, lá para setembro, outubro, para a gente começar a fazer o coaching profissional, para ela estar pronta, porque o coaching profissional, gente, é para valer. Aí eu vou colocar vocês para ligar, para mandar e-mail de verdade, aí o cara já responde igual aqui, ó, fala, vamos marcar o informational session, vamos marcar o call, é para valer, não é simulação, não, é real. Então você tem que estar com o idioma pronto, porque por mais que eu te prepare em inglês, em francês e tudo, na hora H você vai estar lá sozinho. Então, por isso que é importante a gente ter esse cuidado, questão de ética profissional, porque a gente também não quer que você queime ficha, né, que você queime seu filme profissional, que feche portas, né? Então, a gente só vai te enviar quando a gente sentir, né, que você está pronto, né, para isso, tá? Então, isso é importante mencionar. A Tessiane perguntou lá atrás. Tessiane, boa noite. Existe algum curso de inglês em alguma província que dá para imigrar, que dá direito ao PGWP? Não. Para quem não sabe o que é PGWP, é um visto que é concedido após os estudos, né? Post-Graduation Work Permit. Ele só é dado para cursos profissionalizantes, técnicos, graduação, mestrado, doutorado. Então, o idioma não, Tessiane. Infelizmente, somente para os estudos não. Eu sei que o caso dela deve estar querendo aprender do básico, né, iniciante, mas se você tiver um nível já intermediário para avançado, se você fizer um certificado, que a gente chama certificado de primeiro ciclo, nível de graduação de um ano do idioma como língua segunda, que é um ano, é como se fosse um ano da graduação, aí é possível conseguir um visto de trabalho. Mas aí não é curso de línguas. É um curso de idioma, mas em nível da graduação e a pessoa já tem que ter um nível intermediário para avançado, para ela ter uma certificação. Mas ela só vai estudar o idioma, mas é um nível mais avançado. Como né? se fosse um curso de letras, ou não? Exatamente, teu idioma, mas chama francês langue seconde, francês língua segunda ou inglês língua segunda, tá? Isso é uma opção. Só que assim, se o seu objetivo é
ter acesso à residência permanente, depois e tudo, essa não é a melhor opção. Se o seu objetivo não, quero passar um tempo, depois trabalhar um tempo, e aí eu vejo, assumindo o risco, sabendo que, né, não é o programa ideal para você atingir a residência permanente, ok. Mas se o seu objetivo é imigrar em seguida, ter essa possibilidade, então esse não é o melhor programa. Aí o melhor é college, ou graduação, ou mestrado, ou doutorado, tá? Aí ou fazer o próprio certificado, só que em vez de fazer em língua segunda, fazer em algum outro ramo, e não com a duração de um ano. O projeto com um ano, ele acaba limitando um pouco as possibilidades, tá? Mas se você pensa em fazer um curso de base, como o intercâmbio normal, que a gente está acostumado a ouvir, e que vai te dar os idiomas, o inglês e o francês, ele não te permite PGWP, já precisa ser a nível universitário, tá? Então, esse é o caminho. Acabei de chegar. Aí a Poliana colocou, porque lá no começo eu trouxe, né? A gente trouxe a questão do que te barra, como fazer o teu projeto. Crise financeira em que o Brasil se encontra e com essa pandemia agora, a situação só piora. Poliana, verdade que o momento que nós vivemos, né, não ajuda, mas vai ter sempre algo para complicar. A vida é assim, né? Tem sempre um evento que acaba, ainda mais a nível internacional, a gente tem sempre algo que acaba enroscando. Ou é a política, ou é o clima, é a pandemia, câmbio. o câmbio, vai ter sempre algo. O importante é bom ter sempre um planejamento, planos A, B, C e D. Então, por exemplo, a gente fala muito do idioma aqui. O idioma ele é um divisor de águas na mão do imigrante, né? Porque ele ajuda na carreira, ele ajuda na escola, ele ajuda em vários caminhos. Conseguir bolsa. Quando a gente trabalha os planos, né, dos nossos clientes, a gente sempre pensa em desenvolvimento, em foco de energia, de tempo, dedicação de vocês em critérios que vão ampliar as chances de vocês a driblar esses conceitos, como, por exemplo, crise financeira. Aplica uma bolsa de mestrado. Mas eu não tenho idioma. Aí complica. Então, foca no idioma. A gente vai desenvolver o seu idioma, né, que tem que ter um investimento de tempo, às vezes até mesmo de dinheiro para alcançar um nível mais alto, mas é um investimento um pouco menor, que você consegue driblar a questão da crise financeira, a questão do dólar, aplicando ao mestrado ou a um outro programa com bolsa que vai derrubar você no sentido de ter que comprovação financeira e assim por diante. Ou até mesmo uma bolsa de doutorado que você recebe, né, que não é uma questão nem só de bolsa de isenção do tuition fee, mas é você receber também. Então, existem formas de contornar, tá? Concordo que com a crise é pior. Diga. Na quinta-feira passada, eu fiz uma live que está no IGTV da Nil e lá no canal do YouTube, com a Isabela Chaves, gente. Ela ganhou quase 100% de bolsa no mestrado na universidade aqui, no mestrado na área de educação. Mas isso é para todas as áreas, tá, gente? Ela vai pagar, ela conseguiu 2 bolsas. Primeiro uma bolsa para pagar como canadense, depois uma bolsa para pagar o resto. Então, o mestrado dela vai sair, agora ela vai entrar no mestrado pagando em torno de $1.000. Então, durante o mestrado ela vai ter acesso a outras bolsas, ou seja, ela vai terminar no positivo, entendeu? Driblou a crise financeira. Total. Tá aí um exemplo, né? Aí o Jefferson... O único investimento que ela fez, desculpa, o único investimento que ela fez foi a consultoria inicial. A gente fez a consultoria inicial, aí concluímos, ok, tá pronta, vamos começar o coaching acadêmico. Aí ela fez o segundo investimento foi do coaching acadêmico, que foi $2.250. E aí ela economizou mais de $30 mil, porque o mestrado estava 35 mil e ela conseguiu o valor quase todo, então mais de $30 mil. Então ela investiu 2.250 e economizou mais de 30 mil, gente. Olha essa proporção, tá? Então, quinta-feira agora eu vou fazer uma live com a Lisiane Veloso, outra coach nossa aqui, que fez o processo de coaching acadêmico comigo, e ela também foi admitida no mestrado em Direito dos Negócios, Business Law, que é o mestrado em inglês na Universidade de Montreal, com bolsa também, entrando no mestrado pagando $10 mil. Perfeito. Aí com bolsa, gente. Tudo com bolsa. Dá para driblar a crise. A gente só precisa entender no seu perfil, qual que é o teu projeto, para conseguir te ajudar. A PID da CNH serve aí no Canadá. Aí eu vou ser ignorante de não sei o que é um PID da CNH. Eu também imagino... Bom, depois, o Jefferson, me ajuda aí. Traduz o que seria o PID do CNH, mas... uma CNH do Brasil, você vai chegar aqui, você vai fazer equivalência na província que você for residir,
e você geralmente faz uma teórica, a provinha teórica, prática direto, e aí você pega a local daqui. Se você for estudante, com a cópia da sua, ou trabalhador, né, com a cópia da sua permissão de estudo ou a permissão de trabalho fechada com uma empresa e a sua permissão do Brasil traduzida, ela vale para você dirigir aqui o tempo, né, que você for ficar, tá? A gente sempre fala para tirar a CNH local, porque ela serve como comprovante de identidade canadense e também prova de endereço, porque no verso eles colocam, tá? Então, E mas também sabiam que a CNH, Carteira de Motorista Provincial aqui, tem um seguro que é em nível internacional. Então, quando você for viajar e dirigir em outros países, apresenta. Eu tenho um amigo que ele teve um acidente na Austrália, violento. Na Austrália não, ele estava num país próximo e foi para a Austrália para operar. Ele foi mandado para a Austrália para operar. Agora eu não lembro. Rebentou o joelho. Gente, eles pagaram tudo. O seguro do carteira de motorista do Quebec. Pagaram toda a cirurgia, tudo para ele. legal. Então aí tá, vai a dica aí. Tem uma proteção. A Melo Leila da Paixão falou: boa noite, André e Lina, vocês são tops, obrigado. O que dificulta um pouco de tirar o Plano Canadá do papel é o dinheiro. A gente já trouxe aqui algumas sugestões de como tirar ele do papel. Então, a bolsa é um caminho, procurar o visto de trabalho direto, você precisa de zero dinheiro. Mas a Leila é enfermeira, Leila, você não precisa de ser a Leila Paixão, ela é enfermeira. Gente, para quem é de áreas profissionais, né, que dá para vir de algum trabalho, né, você vem com sponsorship, que a empresa te contratando, você está no Brasil, não precisa de comprovação financeira nenhuma, você vem já para ganhar seu salário. Focar talvez no idioma, né? Em média, qual o orçamento em reais para conseguir fazer um college e tirar o visto? O Buzi pergunta. Depende muito do curso, mas vamos dizer assim, o curso mais barato que eu conheço, na casa dos 18 mil dólares canadenses. Tem cursos mais baratos, mas mais curtos. Aí a gente precisaria discutir a questão do teu plano, se vale a pena fazer um curso mais curto ou não. Mas vamos colocar aí na casa de 20 mil dólares, 10 mil por ano. Tá? Se você pegar 20 mil dólares vezes 4,4, eu acho que está hoje aí, vou colocar 4 para facilitar a minha conta. A gente está falando na casa dos 80 mil reais de investimento a título de você fazer um código. Lembrando que você não paga estando do Brasil e você não paga nada adiantado, você paga enquanto estuda. Então, normalmente você ganha aqui em dólar para pagar o teu curso. A sua chegada aqui é onde você tem que se planejar, porque eu entendo, né? Entende-se que você chega e ainda não tem esse fôlego, mas ao longo do tempo a tendência é que você consiga avançar ao ponto de você ter esse dinheiro. E aí vai um outro motivo de você fazer o tal do coach profissional que a gente bate tanto na tecla, que é o caso da Verena. O marido dela está vindo estudar no college e ela vem acompanhando o marido. Ela não precisaria, entre aspas, do coach profissional. O que ela está fazendo? Ao invés dela chegar aqui para começar a trabalhar de atendente de algum lugar, para depois achar um emprego na área dela, ou seja, ganhar 15 dólares a hora, 20 como atendente, para depois ganhar 30, 40 como 3D, ela está investindo na preparação dela para quando ela chegar aqui, talvez ela já consiga o visto fechado, ou ainda se não conseguir, ela está com o marido vindo estudar, ela já consegue chegar ganhando um valor de hora muito maior. E aí o salário dela já vai ser proporcional a manter a casa e conseguir pagar o curso Dell College que o marido dela veio fazer. Então pensa na estratégia que ela está usando. Tá aí um exemplo de uma pessoa que está pensando, que entendeu, não é que está pensando, mas é que entendeu realmente como funciona o processo e está usando, jogando a seu favor. Então esse seria um caminho aí, tá? O importante é, para quem for tirar visto de estudante, tem que ter o dinheiro na conta para comprovar. Essa é a parte chata do processo de um visto de estudante, que gira em torno hoje, vai depender muito da composição da familiar, mas para um casal, 35, 40 mil dólares canadenses. Ah, André, eu vi no site que a comprovação é menor. Na prática, a gente sabe que a gente faz visto todo dia, toda hora, a gente sabe que o governo não gosta muito de quem vai ali no limite, no mínimo. Então, a gente sempre pede aí 25 a 30% de gordura na comprovação financeira. Orientação da nossa consultora, a Luz Helena, aí com o seu time, sempre fala que 30% a mais do valor que o governo pede para dar uma tranquilidade na hora de aplicar o visto de estudante, tá, gente? Que são coisas diferentes, de gastar e mostrar para o governo que eu tenho dinheiro para o meu projeto. Beleza, acho que acabou, a gente respondeu. Aqui, a Karine Barros. Se o cônjuge for com LMIA fechado, eu posso abrir mão do meu Open Work Permit para o visto de estudos no mestrado?
Pode, Karine, você pode vir acompanhar ele com estudo ou com trabalho, não tem problema nenhum, Já tá? tem que olhar, viu? Porque tudo com antecedência, tá? Se você quiser começar mais ou menos, né, depois que ele chegar, porque o processo de admissão a gente tem que começar um ano antes, tá? Então, só para te avisar, não sei quando vocês já estão com o projeto aí, é sempre a gente com bastante antecedência, tá? Para application, para os colleges dá pra, em 6 meses, mas para a universidade tem que ser com um ano. E se for doutorado, ideal 1 ano e meio, tá? Porque tem a busca do professor orientador e tudo, que às vezes isso leva tempo, tá bom? A Karine fala, eu sou professora e tradutora formada há 23 anos. Adoraria fazer um mestrado e trabalhar ou estagiar na universidade. É possível? Totalmente possível. Vamos marcar sua consultoria inicial? Escreve aqui em box. Bora resolver sua vida. Vamos amar ser sua coach. Vamos resolver isso para a gente iniciar o seu processo de application na universidade. Conta com a gente. Tem, dá um passo para trás, o pessoal comenta lá atrás, tem alunos que moram no Canadá e estão muito satisfeitos, a língua francesa. Como, não é para todo mundo, né? Mas, assim como tem muita gente que adora o Brasil e não quer sair do Brasil, e o Brasil tem tudo de bom, muita coisa boa, mas é um país que tem um ecossistema favorável para quem quer se estabelecer por aqui, mesmo sendo difícil, mas funciona bem como país aí, de modo geral. Hoje é muito difícil ir sem o idioma mesmo, o processo afunilou, a Flávia falou. Estou estudando francês, parabéns, Flávia, foca nisso. Ela fala de que tipo de incentivo. Eu vi que você colocou a mensagem tipo de incentivo quando eu disse sobre as empresas contratarem quem fala francês fora do Quebec. Se você tem se uma empresa canadense em Ontário quer contratar um francófono e usar a categoria para contratação, eles têm um incentivo no teu salário, onde o governo paga uma parte durante um período. Então, sei lá, durante 6 meses, eles vão pagar 50% do que você vai ganhar. Então, isso faz com que a empresa foque, o cara fala francês, vou aplicar o programa do governo para isso, por exemplo. Tá? Então, esse tipo de incentivo, por exemplo. A Flávia, obrigado pela explicação informativa, obrigado por nos acompanhar. Sempre o feedback de vocês é importante. Não estou entendendo nada. O que vocês estão falando não serve para nada. Ou não, é produtivo. A gente precisa desse feedback porque a gente está aqui por vocês, né? Então, tudo isso que a gente fala para a gente já vive no nosso dia a dia. Então, sempre mandem perguntas, sugestões, porque isso ajuda a gente a construir esse tipo de conteúdo. E no com visto de trabalho, é necessária a comprovação do valor financeiro? A gente já respondeu que não. Aí já a Michelle entrou lá no papo da Michelle. Bancário, esportes, pilates, áreas excelentes. Pilates é uma profissão que é regulamentada aqui também. Né? Eu vou procurar alguém, tem várias brasileiras que fizeram o processo. Eu vou procurar alguém da área de pilates. Se você conhecer alguém, Lina, me avisa para a gente ir atrás e trazer, porque eu sei que pilates é uma área que o povo procura bastante. Eu tenho algumas aqui na cabeça, vou mandar mensagem, a gente vai chamar e para trazer para vocês o conteúdo. A área de esportes é uma área boa também. O Canadá não tem a gente tem que chamar o Renan Dias, o coach Renan Dias, que é coach de futebol. Você conhece o Renan? Já até troquei umas mensagens. Nosso cliente, o Renan. O Renan, quando falou comigo há alguns bons anos atrás, ele queria vir pelo esporte. Na época, não tinha essa necessidade louca que o mercado de trabalho tem. Ele fez um curso, né? Ele fez um processo específico. Eu contando a vida dele sem perguntar para ele, mas ele fez o processo dele lá e hoje ele está aí dando show. Então, vamos chamar o Renan. Primeiro, queridíssimo, cara fantástico. Ele é maravilhoso. Não conheço ele pessoalmente, mas ele passa uma energia incrível. Vamos convidar ele, sim. Fantástico, ele é um cara fantástico. Ele jogou com a seleção, quando a seleção brasileira veio aqui fazer um amistoso aqui em Montreal, ele estava entre os convidados para participar com o Cafu e toda a vanguarda, a velha guarda aí da seleção brasileira. O cara é fantástico. Brasileiro de sucesso no Canadá na área de esportes. Então, mostrar para vocês que, né, a gente fala aqui dos testemunhos das pessoas, justamente para mostrar para vocês de que é possível, tá, gente? Cada um tem uma história, cada um traçou um caminho, assim como vocês podem fazer o de vocês. Estando tudo ok, vocês indicam alguma empresa? Eu não entendi não, Toinho. Não entendi sua pergunta, se você puder refazê-la melhor. Estando tudo ok, vocês indicam alguma empresa para... Aí ajuda a gente. Gostaria de saber sobre o setor bancário em Montreal.
falar, olha, o setor bancário é fantástico. Aqui a gente tem corretor de seguro brasileiro, gerente de banco brasileiro, vários, eu posso citar aqui vários gerentes de banco que são super bem posicionados. Ah, Tá? tem uma amiga minha do TD que é poderosa, eu vou chamar ela, a Estela. Vamos chamar para falar setor bancário. Show. Gostei disso. Inclusive, a gente fez live aqui com a Thalita, que fez o coaching profissional comigo, tem live aqui no IGTV, e eu coloquei ela em contato com a Estela, justamente ela foi contratada pelo Banco TD, tá trabalhando no TD. Show. Ela fez e foi contratada super rápido, do ano passado, foi em junho, no meio da pandemia, assim. Tem a Thalita, tá aqui no IGTV e no canal. Só você colocar New Way for You, Thalita, você vai achar lá no YouTube, falando sobre o setor bancário. Também eu falei com o Thiago, ele trabalha no Desjardins, ele veio aqui e ele falou também sobre o sistema bancário e tudo mais, ele contou um pouquinho do percurso dele para chegar onde ele chegou, também é um outro testemunho do setor bancário. A gente vai trazer de novo aí, a Lina vai buscar a amiga dela aí do TD, para a gente contar essa experiência também. Há bolsas interessantes para mestrado em inglês em estudos internacionais em Montreal, a Rafa, um monte, né, Lina? Um monte. Montreal em estudos internacionais em inglês vai ser no McGill. A McGill em Montreal, né? A McGill é uma universidade muito concorrida, tá? Então aí o ideal, se você quer fazer estudos internacionais em inglês, a gente vai aplicar para a McGill, mas aplicar também para a Universidade de Ottawa, tá? E a Colleton, universidades em Ottawa também, para diversificar, para aumentar a sua chance de conseguir bolsa, tá? Maravilha, o pessoal tem falado bastante sobre aqui a Daycare. Então vamos lá, gente, porque a gente está estourando o nosso tempo e aí tem bastante conteúdo, a gente agradece a participação de vocês. A gente vai continuar com essa mesma organização aqui para vocês, tá? A título de linha de raciocínio, mas então todas as perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai trazer. Então, para você só fechar, para a gente só fechar esse mapa aqui do que a gente começou. Então, assim, eu quero ir para o Canadá, eu sou um profissional que eu tenho capacitação, que eu tenho experiência, tenho formação em uma determinada área, a gente falou, pouco importa qual área seja, e eu quero chegar e ter essa experiência internacional. Você pode seguir dois caminhos. Você pode seguir um caminho, que a gente deu até agora, que é se preparar, né, para esse mercado diferenciado, que é o mercado canadense. Vou me preparar para fazer a aplicação para essas vagas e já vir para o Canadá com um visto de trabalho, né, fechado ali com aquela empresa e começar a minha vida profissional, minha vida, né, canadense. Então, esse foi um caminho. Como nós podemos te ajudar? A gente trouxe também, através desse redirecionamento de carreira, com essa assessoria, com esse coach, com esse acompanhamento do seu projeto, para que você se prepare para enfrentar essa realidade que é o mercado internacional, que é concorrido, assim como imagina, assim como você, o mundo inteiro está querendo buscar aquela vaga e essa oferta de trabalho, mas com um bom preparo é totalmente possível. A gente já trouxe aí vários exemplos também. Nas nossas redes sociais nós temos vários exemplos, YouTube, no próprio IGTV aqui no Instagram, então não deixe de ir lá buscar o nosso conteúdo, consumir, assinem o canal, eu dei uma olhada e 85% das pessoas que consomem o nosso conteúdo não estão inscritas. O que isso quer dizer? Que você perde. Tanto faz se você é inscrito ou não para a gente, a questão é que para você perde. Se você não está lá inscrito, você não recebe notificação. Se você não assina não clica lá no sininho, quando a gente entra online ou quando a gente bota um conteúdo, você não recebe. Então você tem que ficar sendo algo reativo do seu lado. Se você fizesse essa ação, inscreva-se agora, você vai lá e você vai ter a ação nossa. A gente vai mandar, notificação, chegou coisa nova, veja aqui. E se for do seu interesse, você pode assistir. Então, essa é a diferença de quem faz essa ação de ir lá no nosso YouTube e se inscrever, tá? No Instagram, mesma coisa, viu? Dá para ativar as notificações aqui para você saber quando a gente entrar ao vivo, né? Para você estar, né,
por dentro de tanta informação, gente. Só o blog da Nil Isso. fica encantado. É muita coisa boa. E aí o pessoal fez um monte de perguntas sobre daycare. Sim, eu vou trazer também alguém falando de daycare. A gente já começou contato a título de daycare. Tá? A daycare ela tem duas, especificamente aqui em Quebec, ela tem a pública e a privada, que é o que o pessoal está perguntando. A tal da privada quer dizer o quê? A particular, você paga e recebe um reembolso no imposto de renda depois, tá, gente? Ele chega até 70%, depende muito da sua renda, né? Depende de uma série de fatores para você poder estar recebendo esse reembolso, mas você bota o dinheiro e depois ele volta para você. 45 a 50 dólares por dia. Existem mais baratos, sim, mas a título do que o brasileiro gosta e procura é nessa faixa aí de 45, 50 dólares por dia, tá? A pública, que é chamada, ela tem uma subvenção direto do governo já. Então, você vai pagar 8 dólares por dia, tá? Então, ao invés de você ter que pagar os 40 e receber depois, talvez, você paga 8, pronto, e acabou. Então, você vai lá, matricula na tal da CPE, que é a pública, e você vai receber direto aquilo. Esse sistema ele é igual para o estudante internacional, trabalhador ou canadense. Pouco importa o seu status, a política ela é igual para você, tá? Então, quem está com um filho na creche, esse é o sistema que funciona. Ah, André, é difícil, a próxima pergunta é difícil conseguir uma vaga na pública? Não é difícil, ela é concorrida, óbvio, depende da região que você vai estar morando, né, para você estar pesquisando, mas bota o nome na lista, vai lá, conversa com o proprietário, com o administrador, faz aquele approach brasileiro e, assim, a maioria dos nossos clientes conseguem a vaga. Então, sempre que for planejar, 1 a 2 meses de planejamento, você não vai chegar e ter o teu filho na pública no dia seguinte que você pisa aqui. Nem o canadense tem, não é você que vai chegar do nada e vai conseguir. Mas um bom planejamento, que se o canadense faz e você faz, vão ter os mesmos direitos, os mesmos chances, e vale a pena. Então, já pesquisar o bairro onde vai morar, já olhar quais são as garderies, as creches públicas que você tem ao redor do seu endereço, para você já começar uma prospecção assim que você aqui chegar. Então, isso é muito importante. Eu vou trazer alguém que fale sobre isso, que trabalha ou que conhece o sistema a fundo, em detalhes, porque eu sei que é importante para quem tem filho, ainda mais nessa idade pequena, né, de como vai acomodar essa criança, esse bebezinho, quando aqui chegar. Lina, quer fechar aí? Quer alguma coisa? Eu quero agradecer todo mundo pela participação, foi fantástico. Semana que vem, na terça-feira, a gente volta com o mesmo espírito, tá, gente? É aberto, não tem tema fixo. Eu pretendo dar continuidade aqui, eu e a Lina, nessa mentalidade de vocês. Eu quero ir para o Canadá como eu faço, então não perca, porque não dá para fazer de uma vez só, levariam horas. Então a gente vai seguindo esse mapa mental aqui, e aí vocês vão construindo esse tipo de informação. Se vocês conhecem alguém que perdeu, não tem problema, tá gravado no IGTV, tá gravado no canal do YouTube. Já recomenda que assista esse episódio, vamos dizer assim, na terça-feira que vem. Convide para estar presente aqui com a gente, tirar as dúvidas de forma aqui online com a gente, porque é sempre muito bom poder participar e poder colaborar aí com o projeto de vocês. Isso aí, toda terça-feira, gente, às 19 horas, horário de Brasília, a gente está aqui, já tem o quê? Desde fevereiro? Que a gente está fazendo, várias semanas já direto, sagrado, e toda quinta-feira à noite tem um convidado especial, seja com o André ou comigo. Essa quinta-feira vai ser com a Lisiane, que fez o processo de coaching acadêmico aqui com a gente, fez, né, comigo, e foi admitida no mestrado em Business Law, Direito dos Negócios na Universidade de Montreal e com bolsa, e ela está fazendo tudo à distância, tá? Ela está fazendo tudo online, por causa do Covid do Brasil, então ela vai contar essa experiência, mas ela vai ter direito ao visto de trabalho dela pós-estudo. Então, planejamento para vir para Montreal em breve. No mais, gente, contem com a gente para tirar o projeto do papel. A gente está aqui cheio de amor e carinho para dar para vocês, porque é o jeito que a gente acredita em realizar o nosso trabalho, porque a gente sabe que a gente está lidando com seres humanos, se não com números, tá? Escrevam aqui em box para poder marcar consultoria inicial, saber todas as informações sobre os nossos serviços. Contem com a gente para tirar esse projeto do papel. Obrigada, grande beijo. Ativa o sininho aí no Instagram e não perca quinta-feira. Tinha várias perguntas aqui sobre bolsa, sobre estudos, então não perca. A chance de vocês é um tema específico na quinta-feira com testemunho de alguém que passou
por isso que a gente está dizendo para vocês que funciona. Quinta-feira, assina aí a notificação. Nos vemos na terça, eu e a Lina. Continuidade aqui no nosso bate-papo. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença aí de todos. Lina, obrigado mais uma vez. Obrigada. Viu? Beijo. Tchau. Tchau.